O sol de verão batia forte nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro, transformando o asfalto em um espelho de calor tremeluzente. Eu, Mariana, caminhava apressada pela calçada da Avenida Atlântica, em Copacabana, com o vento salgado do mar bagunçando meus cabelos castanhos. Fazia um mês que eu não via Lucas, meu noivo, e cada dia sem notícias era como uma ferida que se abria mais fundo. Nós nos conhecemos há 2 anos, em uma festa de amigos na Lapa, onde o samba ecoava até o amanhecer. Ele era alto, de sorriso fácil e olhos verdes que pareciam capturar o brilho das luzes da cidade. Trabalhava como engenheiro em uma construtora no centro, sempre sonhando em construir algo nosso. Uma casa simples na Barra da Tijuca, longe do caos urbano. Nosso noivado veio rápido, impulsivo como o carnaval carioca. Ele me pediu em casamento no Pão de Açúcar, de joelhos no mirante, com o Cristo Redentor ao fundo como testemunha. Mari, você é minha calmaria no meio dessa loucura toda, disse ele, e eu ri, lágrimas nos olhos, aceitando o anel simples de prata que ele havia comprado em uma joalheria no Saara. Planejávamos o casamento para o próximo ano, algo intimista na praia de Ipanema, com a família e os amigos mais próximos. Minha mãe, Dona Clara, já falava em vestido branco e flores de hibisco, enquanto meu irmão mais novo, Pedro, brincava que seria o padrinho bêbado da festa. Mas tudo mudou em uma quinta-feira chuvosa de dezembro. Lucas havia saído para o trabalho como de costume, beijando-me na porta do nosso apartamento alugado em Botafogo. Volto cedo hoje, amor. Vamos jantar aquele bobó de camarão que você adora, prometeu, ajustando a mochila no ombro. Eu o vi descer as escadas do prédio antigo, com suas paredes descascadas e o cheiro de café fresco no ar. Trabalhei o dia todo como designer gráfica em uma agência em Laranjeiras, respondendo e-mails e ajustando layouts, mas algo me incomodava. Ele não ligou no almoço como sempre fazia. Às 7 da noite o celular tocou. Era minha amiga Sofia, preocupada. Mari, o Lucas não apareceu no happy hour com a galera da firma. Você sabe de algo? Meu coração acelerou. Liguei para ele 1, 2, 10 vezes. Nada. Mensagens no WhatsApp ficavam sem resposta, lidas, mas ignoradas. Naquela noite, a chuva caía forte lá fora, batendo nas janelas como um presságio ruim. Eu andava de um lado para o outro na sala pequena, com os móveis baratos que compramos juntos em uma loja de usados em Benfica. Pedro veio correndo do quarto ao lado, onde dividíamos o aluguel desde que eu me mudei para o Rio. Mana, relaxa. Deve ter ficado preso no trânsito da ponte. O Rio é isso, né? Um caos. Mas eu não relaxava. Liguei para o chefe dele, um cara chamado Roberto, que confirmou. Lucas não aparecera no escritório depois do almoço. Os dias viraram uma névoa de ansiedade. No primeiro fim de semana, fomos à delegacia em Copacabana. O delegado, um homem de meia idade com bigode farto e sotaque forte do interior, anotou o boletim de ocorrência com uma calma irritante. Senhora, gente some e aparece por aqui o tempo todo. Pode ser estresse do trabalho ou uma briga de casal. Vamos investigar. Eu mostrei fotos dele no celular. Uma em que estávamos na praia de Arpoador, rindo com o sol poente. Outra no estádio do Maracanã durante um jogo do Flamengo. Nada ajudou. Sofia me levava para cafés na Glória, tentando me distrair com fofocas do trabalho, mas eu só conseguia pensar nele. Ele te ama, Mari. Deve estar em algum apuro, mas vai voltar, dizia ela, apertando minha mão sobre a mesa de madeira gasta. A família se envolveu. Minha mãe ligava todos os dias de Niterói, onde morava com meu pai, choramingando do outro lado da linha. Filha, reza um Pai Nosso, São Jorge vai ajudar. Pedro vasculhava as redes sociais de Lucas, encontrando posts antigos de viagens para Petrópolis, mas nada recente. Eu perdia o sono revivendo memórias. As noites em que cozinhávamos feijão com arroz na panela de pressão, discutindo bobagens como o melhor churrasco da cidade, ele defendia o da Urca, eu o de Botafogo. O apartamento parecia vazio sem o som da TV ligada no jogo ou o cheiro do perfume dele no banheiro. Um mês se arrastou como uma eternidade. O carnaval se aproximava, e as ruas fervilhavam com preparativos. Blocos ensaiando na Lapa, fantasias penduradas nas vitrines de Ipanema. Mas eu me sentia isolada,
como se o rio inteiro conspirasse contra mim com sua alegria forçada. O calor úmido grudava na pele, e as noites quentes me deixavam suada e agitada na cama. Decidi que não aguentava mais esperar. Naquela manhã de sábado, o céu estava nublado, com nuvens pesadas sobre o Pão de Açúcar, prometendo chuva. Peguei o metrô até a estação Cinelândia e caminhei até o prédio de Lucas, em um bairro residencial quieto no Flamengo. Ele morava sozinho ali, em um apartamento modesto que herdara do avô, com vista para o aterro do Flamengo. Meu coração martelava enquanto subia as escadas. O elevador estava quebrado, como sempre. O corredor cheirava a mofo e comida requentada. Bati na porta 3 vezes, a voz tremendo. Lucas, é a Mari. Abre, por favor. Silêncio. Usei a chave reserva que ele me dera meses antes, as mãos suando tanto que quase a deixei cair. Girei a maçaneta devagar, o rangido ecoando no vazio. O ar lá dentro era abafado, parado, como se ninguém tivesse mexido em nada há semanas. Luzes apagadas, cortinas fechadas. Avancei pela sala, tropeçando em uma pilha de jornais velhos no chão. Lucas! Chamei de novo, a voz ecoando fraca. Então, vi. No sofá desgastado, sob a poeira acumulada, algo que não deveria estar ali. Meu corpo fraquejou, as pernas cederam como se o chão tivesse se aberto. Desabei no piso frio, um soluço rasgando o peito, enquanto o mundo ao redor borrava em lágrimas. Era o sangue seco. Uma mancha escura e irregular se espalhava pelo tecido do sofá como uma flor murcha e grotesca, misturada a poeira e fios soltos. Meu estômago revirou e um vômito subiu pela garganta, mas eu o segurei, as mãos tremendo enquanto me arrastava para mais perto. Não era ketchup ou vinho derramado. O cheiro metálico, mesmo depois de um mês, pairava no ar úmido, misturado ao mofo do apartamento fechado. Lucas, o que aconteceu aqui? Sussurrei para o vazio, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto, pingando no chão de tacos rachados. Levantei-me devagar, as pernas bambas como se eu tivesse corrido uma maratona, e acendi a luz fraca do abajur ao lado. A sala ganhou contornos sombrios, prateleiras com livros de engenharia empilhados de qualquer jeito, uma TV velha com controle remoto no chão, e na mesa de centro, uma xícara de café com bordas endurecidas de resíduo. Meu coração batia descompassado, ecoando no peito como o som distante de um tambor de escola de samba. Fui até o quarto, o corredor estreito parecendo infinito sob a penumbra. A cama estava desarrumada, lençóis amassados como se alguém tivesse se debatido ali. No chão, perto do criado mudo, uma lâmina de barbear enferrujada, manchada de algo escuro. Meu Deus, pensei, é sangue dele? Alguém o machucou aqui? Sentei-me na beira da cama, o colchão afundando sob meu peso, e comecei a chorar de verdade. Soluços altos que reverberavam pelas paredes finas. O apartamento que eu conhecia tão bem, as fotos nossas na parede, o pôster do Flamengo desbotado, agora parecia uma cena de filme de terror, mas real, cru, sem efeitos especiais. Peguei o celular do bolso da calça jeans, os dedos úmidos de suor escorregando na tela. Liguei para Pedro primeiro, a voz falhando. Pedro, vem pra cá agora. Flamengo, né, o prédio do Lucas? Tem sangue. Eu acho que é sangue. Ele não hesitou. Mana, fica calma. Tô saindo já. Liga pro 190, polícia. Não mexe em nada. Desliguei e disquei o emergência, a operadora com voz robótica me pedindo detalhes. Meu noivo sumiu há 1 mês. Entrei na casa dele e tem sangue no sofá. Por favor, venham rápido. Ela confirmou o endereço, prometendo uma viatura em 20 minutos. Mas 20 minutos no Rio, com o trânsito de sábado e a ameaça de chuva, pareciam uma eternidade. Andei pela sala, evitando a mancha, e notei mais detalhes. A porta dos fundos, que dava para uma varandinha minúscula, estava entreaberta, com a tranca quebrada. Alguém forçara a entrada? Roubo? Mas por que o sangue? Sofia chegou antes da polícia, ofegante, o cabelo loiro grudado na testa pelo calor úmido que começava a se acumular. Ela morava perto, em Catete, e veio de táxi assim que mandei uma mensagem apressada.
Mari, o que diabos é isso? Você tá bem? Abraçou-me forte na porta, o perfume dela de jasmim contrastando com o cheiro azedo do lugar. Mostrei o sofá e ela cobriu a boca, os olhos azuis arregalados. Meu Deus, isso é horrível. Vamos sair daqui, espera a polícia. Sentamos no corredor encostadas na parede fria, enquanto vizinhos curiosos espiavam pelas frestas das portas. Uma senhora idosa de chinelo e robe florido se aproximou. Menina, o moço do 302, ele sumiu mesmo, né? Ouvi barulho naquela noite, mas pensei que era briga de casal. Contei a ela sobre o desaparecimento, a voz entrecortada, e ela balançou a cabeça, murmurando algo sobre esse mundo louco. Pedro surgiu correndo pelas escadas, suado, a camiseta do Botafogo colada no corpo magro. Mana! Ele me puxou para um abraço apertado, forte como o de pai que nunca tive tempo de conhecer. O que rolou? Mostra. Entramos juntos e ele examinou tudo com olhos atentos, como se fosse detetive de novela. Isso não parece roubo. A TV tá aí. O notebook no quarto. Alguém veio atrás dele, Mari. Pode ser dívida ou inveja do trabalho. Pedro trabalhava como entregador de app. Conhecia as ruas do Rio melhor que ninguém. Os becos escuros da Lapa onde brigas explodiam por nada. A viatura chegou com sirenes baixas. 2 policiais uniformizados subindo as escadas com lanterna e luvas. O mais jovem, de pele morena e sotaque baiano, se apresentou como Sargento Oliveira. Senhora, não toque em nada, vamos perícia. Eles fotografaram a mancha, coletaram amostras com cotonetes e revistaram o apartamento. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando no telhado de zinco, transformando o aterro do Flamengo em um espelho molhado visível pela janela embaçada. Eu respondia às perguntas deles, revivendo o dia do sumiço, a chuva fina, o beijo de despedida, o silêncio das ligações. Ele era pontual, sargento. Nunca faria isso. Oliveira assentiu, sério, anotando em um bloco amarelado. Vamos testar o sangue, comparar com o DNA dele do boletim anterior. Pode ser dele, ou de um ladrão que se cortou. Mas a tranca quebrada sugere invasão. O outro policial, mais velho e calejado, com cicatriz na bochecha, me olhou com pena. Rio é perigoso, moça. Muita gente some por causa de tráfico ou brigas antigas. Você tem inimigos dele? Neguei, mas uma dúvida rastejou na mente. Lucas mencionara uma vez uma discussão no trabalho com um colega invejoso por uma promoção. Seria isso? Enquanto esperávamos o laudo preliminar, Pedro me levou para fora, para o ar fresco da rua. A chuva fina molhava nossos rostos, misturando-se às lágrimas. Mana, você não tá sozinha nisso. A gente vai descobrir. Lembra quando papai sumiu por dias em Niterói? Era só bebedeira, mas a gente se uniu. Ele sorriu fraco, tentando aliviar, e ligou para a mamãe, que gritou do outro lado da linha. Meu santo sangue! Reza, filha, eu vou para aí amanhã. Sofia ficou ao meu lado, oferecendo um lenço e um ombro, como sempre fazia nas crises. Vamos para minha casa, Mari, não volta aqui hoje. Naquela noite, no apartamento dela em Catete, com o som da chuva batendo nas janelas e o cheiro de chá de camomila no ar, desabei de novo. Contei tudo para elas, as memórias boas e ruins, as brigas bobas sobre contas atrasadas, o sonho da casa na Barra, o anel que ainda usava no dedo, frio contra a pele quente. E se ele estiver morto? E se eu nunca souber? Pedro me abraçou firme. Então a gente honra ele vivendo, mana. Mas eu aposto que tá vivo, em algum canto dessa cidade maluca. Pela primeira vez em um mês, senti um fiapo de esperança, misturado à dor. O apoio deles era como âncora no meio da tempestade carioca. Mas a mancha de sangue ficava na minha mente, uma sombra que prometia mais segredos. O que mais o apartamento escondia? E quem faria isso com o homem que eu amava? Os dias seguintes se arrastaram como uma ressaca após o carnaval, com o sol escaldante do rio infiltrando-se pelas frestas das persianas no apartamento de Sofia em Catete. Eu mal dormia, acordando sobressaltada com o barulho dos ônibus na rua do Catete, o ronco dos motores misturado ao cheiro de pão quente das padarias vizinhas. A mancha de sangue no sofá de Lucas me assombrava nos sonhos, uma imagem borrada que se transformava em rios vermelhos correndo pelas ruas de Copacabana.
Sofia insistia para que eu comesse, preparando tapioca com queijo coalho na cozinha apertada, mas o gosto de tudo era de cinzas. Mari, você precisa se mexer. Ficar parada é que piora, dizia ela, com aquela voz firme de quem crescera nas favelas da Rocinha e aprendera a sobreviver ao caos. Pedro ligava toda hora, atualizando sobre o trabalho dele como entregador, mas eu sabia que ele andava de moto pela cidade inteira, farejando pistas nos becos da Lapa e nos bares da Urca. Mamãe chegara de Niterói na manhã seguinte à descoberta, instalando-se no sofá-cama de Sofia, com uma mala cheia de roupas lavadas e potes de feijão cozido. Filha, isso é obra do demo. Mas a gente vai atrás, murmurava ela, acendendo uma vela para São Judas Tadeu na mesinha de centro, o cheiro de cera derretendo, se misturando ao vapor do café forte. Seu sotaque de niteroiense, com as consoantes suaves, me acalmava um pouco, como as noites de infância ouvindo histórias de pescadores no mar de Icaraí. Na segunda-feira, o sargento Oliveira me chamou para a delegacia na Glória, um prédio antigo com paredes amarelas descascadas e ventiladores rangendo no teto. O ar-condicionado quebrado deixava o lugar abafado, cheirando a suor e papel velho. Eu fui de ônibus lotado, o corpo colado ao de estranhos, o sol batendo no vidro embaçado pela umidade. Pedro insistiu em me acompanhar, de capacete na mão, a moto estacionada na rua movimentada. Não vou te deixar sozinha nisso, mana, disse ele, apertando meu ombro enquanto subíamos as escadas íngremes. Mamãe ficou com Sofia rezando o terço no apartamento. Oliveira nos recebeu em uma sala pequena, com mesas cheias de pastas e um mapa do Rio pregado na parede, marcado com alfinetes vermelhos nos pontos de crimes recentes. Seu bigode estava mais grisalho e os olhos cansados traíam noites mal dormidas. Senhora Mariana, temos o laudo preliminar do sangue, começou ele, folheando um relatório impresso. Meu coração disparou, as mãos frias suando na saia florida que Sofia me emprestara. Não é do seu noivo. O DNA não bate com o que temos no banco de dados dele do boletim de ocorrência. É de um homem, tipo sanguíneo. O positivo, mas sem identificação imediata. Pode ser de um invasor que se feriu durante o arrombamento. Alívio misturado a pavor me invadiu, como uma onda gelada no mar de Ipanema em pleno verão. Não era de Lucas. Ele poderia estar vivo, em algum lugar dessa cidade imensa, talvez ferido ou escondido. Mas por quê? Pedro se inclinou para a frente, os olhos castanhos estreitados. E a tranca quebrada? Vocês acharam digitais ou algo? Oliveira balançou a cabeça coçando o queixo. Poucas digitais úteis. O lugar estava empoeirado, mas encontramos uma pegada de tênis no varanda dos fundos, tamanho 42. Sola marcada com padrão de borracha comum em botas de trabalho. Estamos cruzando com câmeras de rua próximas, mas no Flamengo é hit or miss. Muita gente, pouca vigilância. Saímos da delegacia com uma faísca de esperança, mas o peso da incerteza ainda me curvava os ombros. No caminho de volta, paramos em um quiosque na praia do Flamengo, o vento salgado soprando do aterro, onde casais passeavam com cães e crianças corriam atrás de pipas. Pedro comprou 2 águas de coco geladas, o líquido doce escorrendo pelo copo de plástico. Viu? Não é sangue dele. Isso significa que ele pode ter fugido, ou alguém o levou antes da invasão. Lembra daquela vez que ele falou de um projeto grande na construtora? Algo sobre obras na Barra, com grana envolvida. Eu assenti, revivendo a conversa em uma noite chuvosa, deitados na cama de Botafogo, o som da garoa no telhado de amianto. Lucas mencionara um colega, o tal do Marcos, que invejava sua promoção e ameaçara resolver na rua. Decidimos ir até a construtora no centro, um prédio moderno de vidro espelhado na Avenida Rio Branco, contrastando com o caos dos camelôs e o trânsito infernal. O chefe de Lucas, Roberto, nos recebeu no escritório climatizado, com ar fresco e cheiro de ar-condicionado, misturado a café de máquina. Era um homem de uns 50 anos, terno amarrotado e gravata frouxa, com sotaque paulista afiado. Lucas era bom elemento, pontual, criativo. Sumiu do nada, né? Deixou o projeto da Barra pela metade.
Eu contratei um substituto, mas sinto falta dele. Mostrei a foto no celular e ele franziu a testa. Sim, é ele. Brigas? Bem, o Marcos, do setor de compras, teve uma discussão feia com ele há uns meses, por causa de um orçamento superfaturado. Lucas denunciou internamente e o Marcos ficou puto. Mas sumiço? Não sei. Roberto nos deu o contato de Marcos, um endereço em Botafogo, perto do nosso antigo apartamento. Meu pulso acelerou. Era perto demais. Voltamos de metrô, o vagão balançando nas curvas subterrâneas. O cheiro de desinfetante e suor coletivo me deixando nauseada. Pedro me segurou o braço. Calma, mana. A gente conversa com o cara. Vê se ele sabe de algo. Não vai ser nada. Mas eu via o medo nos olhos dele. O mesmo que sentira quando papai sumira anos atrás, só para reaparecer bêbado em um bar de Niterói. Chegamos ao prédio de Marcos ao entardecer, o sol poente tingindo o morro do Pasmado de laranja e rosa, como um quadro vivo. Tocamos a campainha, e uma voz rouca atendeu pelo interfone. Quem? Somos amigos do Lucas, o engenheiro. Podemos falar? Silêncio, depois o zumbido da porta abrindo. Marcos era magro, com barba por fazer e olhos evasivos, vestindo uma camisa polo desbotada. Nos deixou entrar em um apartamento bagunçado, com caixas de pizza no chão e o som abafado de um jogo de futebol na TV. Lucas, aquele certinho, sumiu mesmo, ouvi na firma. O que querem? Expliquei o desaparecimento, a mancha de sangue, não dele, a tranca quebrada. Ele se mexeu desconfortável no sofá de couro falso, evitando meu olhar. Briga foi bobagem. Ele me acusou de roubar no orçamento, mas era erro de cálculo. Eu não faria mal a ele. Pedro cruzou os braços, a postura de quem navegava as ruas perigosas. Sabe de alguém que faria? Dívidas, inimigos? Marcos hesitou, coçando a nuca suada. Olha, ele andava estressado com um cliente da obra na Barra, um empreiteiro de lá, o seu Alfredo, que pressionava por prazos impossíveis. Ouvi boatos de que o cara tem ligações com gente pesada. Sabe como é o Rio? Construções irregulares, milícias controlando terrenos. Meu estômago revirou. Alfredo? Lucas nunca mencionara, mas fazia sentido. O sonho da casa na Barra, os telefonemas noturnos que ele atendia no banheiro. Agradecemos e saímos, o ar da noite úmido e carregado, com o cheiro de churrasco de uma sacada próxima. No caminho para o apartamento de Sofia, liguei para Oliveira, passando a dica do empreiteiro. Vamos checar, senhora. Mas cuidado, esses caras da construção nem sempre jogam limpo. Naquela noite, reunidos na sala de Sofia, com mamãe servindo arroz com pequi que preparara, o apoio deles me envolveu como um cobertor quente. Pedro ria de uma piada boba sobre o Flamengo, tentando aliviar, enquanto Sofia me passava um copo de suco de maracujá. Você tá mais forte, Mari. Olha só, já tem leads. Mamãe apertou minha mão, os olhos marejados. Deus está guiando, filha. Amanhã a gente vai à Barra ver esse Alfredo. Pela primeira vez, senti um vislumbre de força própria, crescendo da dor. Não era mais só vítima, mas investigadora, impulsionada pelo amor e pela família. Mas, no fundo, o medo sussurrava. E se Lucas estivesse envolvido em algo maior? A cidade noturna lá fora, com suas luzes piscando como estrelas falsas, parecia guardar mais segredos, e o próximo passo poderia nos levar ao abismo ou à verdade. O sol da manhã seguinte queimava forte sobre a Barra da Tijuca, transformando a areia branca da praia em um tapete reluzente, e o mar agitado em uma massa azul turquesa que se estendia até o horizonte. Eu, Mariana, dirigia o carro alugado de Sofia, um Fiat Uno velho, com o ar-condicionado chiando como um motor gripado, enquanto Pedro se espremia no banco da frente, o mapa impresso no colo. Mamãe e Sofia iam atrás, o cheiro de protetor solar misturado ao perfume barato de mamãe preenchendo o carro abafado. Filha, dirige devagar. Essa avenida é traiçoeira, com esses ciclistas malucos e os buracos da obra, resmungou ela, apertando o terço entre os dedos calejados. O trânsito da Avenida das Américas era um caos típico de sábado, com buzinas ecoando e motos zigue-zagueando como libélulas nervosas.
Meu coração batia acelerado, uma mistura de raiva e medo que me fazia suar nas palmas das mãos no volante. A pista sobre Alfredo nos levara até ali, um canteiro de obras na beira da lagoa, onde torres de luxo subiam como esqueletos de concreto contra o céu claro. Lucas sonhara em morar nessa área, em uma casa simples com jardim, longe do barulho de Copacabana. Agora, parecia irônico. O lugar que ele amava poderia ser o que o engolira. Pedro olhava pela janela, os prédios modernos contrastando com as favelas nos morros ao fundo. Mana, se o cara for perigoso, a gente não força. Liga pro Oliveira antes de descer. Assenti, mas a teimosia crescia em mim como uma maré alta. Um mês de angústia me transformara. Não era mais a garota que esperava passivamente. Estacionamos em uma rua lateral poeirenta, o motor tossindo ao desligar. O canteiro de obras fervilhava, operários de capacete amarelo carregando tijolos, o som de britadeiras perfurando o ar quente e guindastes rangendo como gigantes cansados. Perguntamos por Alfredo na guarita, um homem magro de bigode fino nos olhando com desconfiança. O chefe tá no trailer ali no fundo, mas não entra sem hora marcada. Caminhamos pela trilha de terra vermelha, o sol escaldante batendo nas costas, poeira grudando nas pernas. Sofia abanava o rosto com a bolsa, o cabelo loiro colado na nuca. Mari, isso me dá arrepio. Parece cena de filme daqueles de corrupção no Rio. O trailer era um cubículo metálico enferrujado, com ar-condicionado barulhento na janela e o cheiro de cigarro escapando pela porta entreaberta. Batemos, e uma voz grossa atendeu. Entra! Alfredo era um homem de uns 60 anos, barrigudo, com camisa social aberta no peito peludo e olhos pequenos como botões. Sentava atrás de uma mesa lotada de papéis e um laptop antigo, uma garrafa de cachaça pela metade ao lado. O que querem? Eu tô ocupado, expliquei rápido, a voz firme apesar do tremor. Meu noivo, Lucas, engenheiro da construtora, ele sumiu há um mês e boatos dizem que você pressionava ele por prazos. Tem algo a ver com isso? Ele riu, um som rouco como cascalho na garganta, inclinando-se para trás na cadeira que rangeu. Lucas, aquele pivete certinho? Ele era bom, mas metido a detetive. Descobriu umas irregularidades no orçamento, sabe? Materiais superfaturados para encher o bolso. Ameacei demitir, mas sumiço? Não sei de nada. Seus olhos piscaram, evasivos, e Pedro se adiantou, cruzando os braços. Mentira. O Marcos da firma disse que você tem ligações pesadas, milícia controlando o terreno. Se machucou ele, a polícia já sabe. Alfredo ficou vermelho, batendo a mão na mesa. Saiam daqui. Isso é calúnia. Eu construo, não mato. Mas se ele fugiu com provas, problema dele. O ar no trailer ficou sufocante, o suor escorrendo pela minha testa enquanto eu o encarava. Onde ele tá? Me diz, por favor. Eu amava ele. Minha voz quebrou, e mamãe apertou meu braço, murmurando uma prece baixa. Alfredo hesitou, olhando para a janela embaçada, onde o barulho da obra abafava tudo. Olha, garota. O Rio engole gente como ele. Mas vi um cara parecido num barraco ali no Juá, perto da praia. Estava machucado, escondido. Pode ser coincidência. Seu tom era relutante, como se o peso da consciência o traísse. Saímos correndo, o coração disparado, ligando para Oliveira no caminho. Sargento, ele confirmou algo. Vamos pro Juá agora. A praia do Juá era um refúgio mais calmo, com coqueiros balançando ao vento salgado e ondas suaves lambendo a areia. O sol já descia, tingindo o céu de laranja, enquanto caminhávamos pela orla, olhos atentos aos barracos improvisados na vegetação rala. O cheiro de peixe frito de uma barraca próxima misturava-se ao iodo do mar. Pedro avistou primeiro, um homem magro de costas, sentado em um banco de madeira sob uma árvore, o ombro enfaixado com pano sujo. Mari, é ele. Meu mundo parou. Corri, as pernas fracas como gelatina, gritando, Lucas! Ele se virou devagar, o rosto pálido e barbado, os olhos verdes fundos de exaustão, mas vivos. Mari! Meu Deus! Levantou-se cambaleante e eu o abracei forte, sentindo os ossos sob a camisa rasgada, o cheiro de suor e sal.
Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao dele. O que aconteceu? Eu achei que você estava morto. Ele tremia nos meus braços, a voz rouca. Eles me pegaram, amor. O Alfredo e uns capangas. Depois que denunciei o superfaturamento, me sequestraram na saída do trabalho. Me bateram, ameaçaram a família, me largaram aqui ferido para eu calar. Tive medo de voltar, achava que iam atrás de você. Mamãe chorava abertamente, abraçando-nos enquanto Sofia chamava a polícia pelo celular, a voz trêmula. Pedro socava o ar aliviado. Cara, você tá vivo. A gente te achou, irmão. Oliveira chegou minutos depois, com viatura piscando luzes azuis na areia, algemando os capangas que Alfredo mandara vigiar de longe. Lucas foi levado ao Hospital Souza Aguiar, no centro, onde médicos confirmaram fraturas leves e desnutrição, mas nada grave. No quarto branco e cheiroso de antisséptico, com o som distante de ambulâncias na rua, ele segurou minha mão, o anel de prata brilhando sob a luz fluorescente. Desculpa, Mari. Eu devia ter contado tudo, mas agora a gente reconstrói, sem segredos. Os dias viraram semanas de recuperação, com visitas diárias ao hospital e depoimentos na delegacia. Alfredo foi preso por extorsão e lavagem de dinheiro, o esquema da obra desmantelado pela Polícia Federal. O apoio da família me ancorou. Mamãe cozinhando sopas de abóbora no apartamento de Sofia, Pedro levando Lucas para passeios curtos na praia de Botafogo, Sofia organizando as papeladas do trabalho. Eu voltei à agência em Laranjeiras, mas com uma força nova, promovida por mostrar resiliência. O rio, com seu calor úmido e ruas pulsantes, parecia menos hostil agora. O pão de açúcar ao fundo das janelas me lembrava do pedido de casamento. Uma promessa renovada. Uma noite, sentados na varanda do nosso apartamento refeito em Botafogo, com o som de samba ecoando da Lapa e o vento fresco do mar, Lucas me beijou a testa. Você me salvou, Mari. Sua coragem. Sorri, as lágrimas felizes escorrendo. Nós nos salvamos, juntos. O futuro com o casamento na praia de Ipanema e a casa na Barra, agora limpa de sombras, se abria como o céu estrelado sobre a cidade. A dor do mês perdido nos tornara mais fortes, uma família tecida no fogo da adversidade, pronta para dançar no ritmo incansável do rio.